Quantas vezes me perguntei se há alguém além do céu. Quantas vezes me questionei se esse alguém é uma projeção dos meus sonhos de infância. Breve lembrança de algo que um dia precisei. Talvez haja alguém além da imensidão do céu. Talvez eu não esteja aqui tão só. Chuva forte que cai do céu, será alguém andando por aqui? Uma estrela a brilhar no céu, será alguém a anos daqui que se importa comigo, que espera de mim mais que uma crença. Será que a fé compensa? Eu sei, Alguém além da imensidão do céu. eu sei. Eu não tô aqui tão só. Eu sei. Alguém além da imensidão do céu. Eu sei. Eu não tô aqui tão só. Fogo queima em mim, como por mais de ti. Eu quero muito mais, eu preciso ir além. Estou à procura de algo novo, preciso de um renovo. Meu coração quer mais de ti. Eu cansei de ser o mesmo, eu cansei de ser o mesmo. Quero tua vida em mim. Eu, você e eu sou teu, você é meu. E eu quero ficar na tua presença. Quando a luz se apagar, quando a música calar, quando o mover passar, eu só quero você, só quero você. Jesus, só quero você. Jesus, só quero você.
Glória a Deus. Boa noite, paz do Senhor. Vocês estão que estão, hein? Já tem até declaração de amor aí. Glória a Deus, que bom. Quero saudar vocês aí. Vamos lá. Sandra Regina, Drauzio Guima. Deus abençoe Xana. Dá aí a notícia, né? Notificar os irmãos aí de que a operação da minha mãe correu muito bem. Ela tá lá em Niterói, amanhã a gente vai dar uma passada por lá. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Amanhã é o exame de revisão já da cirurgia, mas parece que tá enxergando até o céu agora. Mandar um abração aí pro Marcelo Borges, Vânia Guida, Carolina Moraes, a Xana também está retornando aí, que a cirurgia da amiga também foi uma bênção. Márcia Campos, somos nós hoje. Deus abençoe a todos. Eu te convido agora para a gente estar orando. É uma noite de libertação. Não é uma noite pesada, é uma noite de alívio. E a gente carrega, né, no sentido de não deixar passar essa oportunidade de alcançarmos libertação. É mais um dia, é mais uma terça-feira em que esse é o propósito, esse é o ponto que a gente vai procurar atacar. Em Deus faremos proeza, o que diz a palavra do Senhor lá no livro de Salmos. Vamos orar? Pai, apresentamos o nosso coração e também a necessidade de sermos libertos. Que não sejamos enganados por nós mesmos na presunção de acharmos que não precisamos de libertação. Sim, Senhor, nós precisamos sim. Que o Senhor nos ajude através do Teu Espírito Santo, que a Tua palavra traga libertação e nos torne mais leve para que a nossa caminhada seja uma caminhada melhor, que a jornada seja feita com ainda mais intensidade, que a gente procure a Tua presença e Te encontre, que a gente seja abraçado por Ti nessa noite, e com o teu abraço sejamos fortalecidos. Já te damos graças pela oportunidade que temos de sermos libertos. Essa é a nossa oração nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Deixa eu tomar um pouco de água aqui e quero dizer que o texto hoje é João 18, versos 10 e 11, é o que eu vou ler para você. Antes disso, eu tomo um pouco d'água aqui para tossir menos. A Ernestina está pedindo oração aqui. Está com febre alta. Senhor, em nome de Jesus, repreende essa febre. Que enquanto a tua filha estiver ouvindo a tua palavra, ela sinta-se liberta dessa febre, que o teu nome seja glorificado, que não seja nada, que esse desconforto vá embora. É o que nós oramos com fé no nome de Jesus. Amém. Dá lembranças aí, Lourdes também, Beatriz, Ernestina que entraram agora, Tia Bizinha, todos vocês muito bem-vindos para essa nossa jornada hoje de libertação. Bom, o texto é esse, João 18, verso 10 e verso 11, eu quero ler para você. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro, guarde a espada, acaso não haverei de beber o cálice que o meu Pai me deu? Palavra do Senhor. Deixa eu fazer uma breve introdução. Nós fomos libertos na cruz do Calvário. E muita gente advoga contra a necessidade de um trabalho voltado para a libertação, porque a pessoa faz menção do sacrifício de Jesus. Muito bem, eu creio que nós fomos libertos na cruz. Porém, a minha mente, ela ignora isso na carne, ela finge que não sabe e ela resiste.
pode considerar isso que eu estou dizendo. Você e eu resistimos à libertação. A gente não acha que precisa de libertação. E aí, esse é o começo do tropeço. Eu não acho que tem uma pedra ali. Então eu passo por ali sem atenção. Eu não estou vigilante sobre uma coisa que para mim não é um problema. Mas quando eu sei, por exemplo, que eu vou tomar um café, a minha língua já aguarda que o café está quente. A surpresa vai ser o contrário, se ele estiver frio. Mas eu já me preparo para isso. Agora, quando eu estou diante de uma situação que eu não acho que vou ser surpreendido, aí já começa a surpresa e se torna uma surpresa negativa. Eu não quero de maneira nenhuma que os irmãos comecem a se tornar neuróticos com a necessidade de libertação. Não é. É separar um tempo, como a gente está fazendo aqui, e apresentar diante do Senhor o que porventura estiver nos prendendo. Pode ser um sentimento, pode ser um pensamento. Às vezes a gente precisa de libertação e acha que não precisa. A gente também tem que ser liberto dessa mentalidade que nos sabota, que ela se torna perversa, porque ela diz que está tudo bem, não é? Então é importante isso. Quando a gente está com um carro que precisa de ser abastecido, o que a gente faz? A gente para no posto de gasolina e abastece. Então não é para ninguém ficar tenso. A tua jornada, a minha jornada é longa. Então a gente precisa estar abastecido. E o que a gente está fazendo aqui nessa noite? Nada diferente de abastecermos o nosso coração com o Espírito Santo. E aí esse abastecimento já nos liberta do vazio, da falta de combustível para viver. Você entende? Você compreende? Você crê assim também? Amém? Bom, esse é um ponto. Outra coisa é o seguinte, a gente acredita em muitas coisas. E se você acreditar nessas tais coisas, você vai ficar preso àquilo que você acredita. E se a gente acredita nas coisas de maneira equivocada, a gente fica preso a essas crenças que são equivocadas. Crenças equivocadas vão gerar experiências equivocadas. Se eu acho que uma coisa é de um jeito e eu acho errado, porque na verdade não é aquilo que eu acho, eu vou também viver consequências de crer, de enxergar errado. Então, o culto, esse programa, esse evento de libertação, na verdade, é uma busca por acerto, para que a gente ajuste a nossa visão. E nesse ajuste, a gente enxergue melhor o que precisa fazer, por onde devemos caminhar. Assim a verdade vai nos libertando. Há sempre a necessidade de fazer o ajuste, não é? Quando você vai ao alfaiate ou à costureira, ele toma as tuas medidas. Eu sempre falo isso. As tuas medidas têm que ser tomadas toda vez que você vai ao alfaiate. E eu creio que o Senhor é o alfaiate da nossa alma. Ele é que faz a nossa vida ser revestida sob medida, e é a medida do reino. E esse ajuste ele tem que ser feito sempre que a gente está na presença do alfaiate. A gente crê que está na presença do alfaiate e que ele está tomando as nossas medidas. Com isso eu quero dizer que a verdade de Jesus está nos trazendo já libertação nessa noite, nessa grande oportunidade. Muito bem, vamos ao texto. Pedro, ele levava uma espada, e aí quando ele pensou, segundo sua consciência, de que era necessário defender Jesus, o que ele faz? Ele ataca, ele reage àqueles que buscavam por Jesus e ele corta a orelha direita de um servo do sumo sacerdote, e o texto diz que esse servo ele tinha nome. Esse nome, o nome desse servo era Malco. Muito bem, vamos lá.
O primeiro problema da atitude errada de Pedro é que ele estava portando uma espada. Quando você está portando uma espada, o que isso significa? Que se surgir uma situação complicada, você vai fazer uso daquela espada. Você não leva uma espada para usar, mas se houver necessidade, é para isso que você está portando uma espada. Esse é um grande problema. Muitas vezes, Karina, Ernestina, Sandra, Isilda, não é, Tia Bizinha, muitas vezes a gente já vai armado para uma situação. Muitas vezes a gente já vai armado para dar uma resposta, para retrucar, para fazer algo, e a gente tem que se livrar, em primeiro lugar, dessa espada. Temos que tomar cuidado. Porque se a gente vai armado, o que acontece? Já vamos predispostos a arranjarmos um problema. Tem pessoas que são, como é que se diz? Tem pessoas que são barraqueiras, né? Tem pessoas que são da confusão, de arranjarem o problema. Né? Tem pessoas que já vão dispostas a criarem uma situação. A primeira coisa que nós precisamos, como um exercício de libertação, esse é o título da mensagem dessa noite, é a gente aprender que não deve levar essa espada. Pedro colocou na cabeça que precisava defender Jesus. Eu pergunto a você nessa noite, você acha que Jesus precisa ser defendido por você? Você acha que Jesus não tinha poder de se defender sozinho, se ele quisesse? Você acha que Jesus depende de você para ser preservado, protegido? Não. Com isso eu quero dizer, de uma maneira mais atual, para o nosso tempo, para a nossa vida, que não precisamos ficar defendendo o Senhor em quem nós cremos, não. As pessoas atacam, as pessoas falam coisas, talvez até na tentativa de nos afrontar mesmo, mas Jesus não precisa ser defendido por mim e por você, não. Eu preciso viver Jesus. Eu não preciso defender Jesus. Pedro estava com Jesus, mas ele estava com Jesus com uma espada. Então, às vezes, existe fé no meu coração por um lado, mas pelo outro, a gente contradiz essa fé porque estamos portando uma espada. Se Jesus está comigo, Jesus é a minha espada. Muitas vezes a gente quer caminhar com Jesus, mas por outro lado queremos garantir levando uma espada. Cuidado. Isso aprisiona, isso confunde, isso perturba, isso te agita. Cuidado. Você está indo na fé em Jesus? Ou, para garantir essa fé que não é tão grande assim, eu levo também uma espada, pode ser que seja necessário. Cuidado. Não deu outra, ele levou a espada e no momento em que a coisa ficou quente, não é? Ele lançou mão do quê? Do que ele tinha. A gente lança mão no momento de confronto, no momento de dificuldade, no momento de guerra, a gente lança mão da arma que a gente tem. Se é uma espada para ferir, vamos ferir pessoas. Se nós estamos cheios do Espírito Santo, se essa é a nossa arma espiritualmente falando, quando vem a situação difícil, lançamos mão disso que para nós é o que na verdade nos preenche. Então a dificuldade, a luta, ela é capaz de mostrar qual é a minha arma. Se a tua arma for Jesus, jamais você vai lançar mão de uma espada para ferir quem quer que seja. Um outro ponto, como é que ele age com essa espada? Pedro corta a orelha. E aqui é um símbolo, é uma representação que nos dá a condição de fazermos uma analogia, que quando Pedro decepa a orelha do servo chamado Malco, ele está impedindo Malco de ouvir. Esse é o grande problema. Às vezes a gente faz isso com o outro, a gente age de uma maneira tão agressiva que o outro já não pode nos ouvir. Às vezes a gente faz isso com a gente mesmo.
Às vezes a gente corta a própria orelha e na nossa atitude nós já não conseguimos ouvir. E aí, como um exercício prático para a gente alcançar a libertação, não é? Eu queria mostrar para você que o teu ego, o nosso ego, ele sempre quer guerra. Ele sempre quer usar a espada. Agora, o espírito, isso é para a gente compreender, não é? Para guardar no coração e praticarmos. O espírito sempre quer pacificar. Ah, mas eu não posso ser passado para trás, eu não posso deixar barato, eu não posso ficar sem tomar uma atitude. Eu creio que em muitas situações é necessário tomar uma atitude, mas não sou eu quem vai tomar. Eu creio que haverá uma ação alheia a mim, que passa por mim, mas que não tem origem em mim, que vem do Espírito Santo. Isso é difícil, mas a gente está aqui para treinar. Por isso que o nome que eu estou dando essa mensagem é exercícios de libertação. A gente tem que exercitar isso. Não é? Então, diante disso, tem 3 perguntas, não é? 3 situações para a gente exercitar, para a gente ficar bom nisso, não é? De não portar a espada, de não cortar a orelha. Não é? Primeira coisa é ter a capacidade muito objetiva, dinâmica, rápida, pronta, definida, segura, de conseguir fazer uma pergunta antes de agir. Por que estou fazendo isso? Se Pedro, ao colocar a mão para fazer uso da espada, ele fizesse uma rápida pergunta, essa pergunta, talvez ele voltaria a colocar a espada onde ela estava guardada e num lugar que ela nem deveria ter sido trazida, não é? Que era se ele perguntasse, por que eu estou fazendo isso? Eu vou até mais atrás. Quando ele pegou a espada onde ele aguardava para levar, ele deveria ter se perguntado, por que eu estou levando essa espada? Sabe quando você vai viajar e vai preparar a mala, e aí você fala assim, calma aí, por que eu estou levando isso? Será que eu vou usar isso? E às vezes essa pergunta, ela é capaz de te ajudar a não levar algo que seja excesso de bagagem. Existem coisas que a gente pensa em falar. Se a gente se perguntasse antes de falar, por que eu estou falando isso? Por que eu estou agindo assim? Isso já seria suficiente para nos impedir de tomar uma decisão errada, de fazer algo que a gente não deve fazer. Uma outra coisa que é muito importante, é muito difícil também, é um desafio para nós. Você consegue se ouvir quando você fala? Você é capaz de, quando está falando, perceber aquilo como se você estivesse fora de você? Você consegue ser espectador das suas próprias palavras no sentido de perceber que o que você está falando pode estar sendo algo completamente exagerado e fora de propósito, mas tem gente que fala e não se ouve. E aí a gente faz um papel ridículo quando a gente fala sem se ouvir. Eu conheço pessoas que, quando ficam mais tensas e nervosas, falam e já não conseguem controlar. À medida que eu falo, se eu me ouvir, eu vou com isso dosando, moderando, equilibrando aquilo que eu estou falando. E a terceira coisa que eu gostaria de falar nessa noite é: precisamos nos livrar. Se nós queremos ser libertos, se queremos o alívio de Jesus, precisamos nos livrar das pequenas mentiras. Pequenas mentiras são capazes de destruir relações fortes. Pode ser a relação sua com a sua família, pode ser a relação sua com seu esposo, com a sua esposa, pode ser a sua relação com a sua comunidade de fé, com as pessoas, com você mesmo. Cuidado, sabe por quê? Porque as pequenas mentiras são mentiras que a gente se sente autorizado a dizer, a contá-las. Sabe por quê? Porque a gente não vê perigo nelas. E de fato, uma pequena mentira ninguém pega. Ninguém vai perceber. O problema é que a sucessão de pequenas mentiras, elas vão destruindo os nossos relacionamentos.
É a pessoa que às vezes se sabota, né? Ela dá a senha do seu celular para o seu cônjuge, mas ela apaga a mensagem que ela manda ou que ela recebe de alguém. Eu estou me enganando, porque eu passo a senha, eu digo para as pessoas, estou dando aqui fazendo uma analogia, né? Eu dou acesso, mas eu escondo coisas por outro lado. Ou eu não sou sincero, né? E aí a pessoa pergunta, é isso mesmo? Você não quer se envolver com aquilo e acaba não dando uma resposta? Por outro lado também, a gente mente para si mesmo, se julgando sincero, quando a gente fala, mas fala agredindo. Tudo isso que eu estou dizendo aqui acomete a cada um de nós numa proporção que não vale aqui. O ponto não é julgarmos quem é que mente mais, mas é dizer que eu e você somos propensos a pequenas mentiras, pequenas coisas. A gente tem facilidade de mentir a conta-gotas, sabe? É uma gotinha aqui, é outra ali. Tá tudo bem? Tá. Mas no caso de relações mais fortes, mais próximas, a gente deveria se esforçar para sermos o máximo sinceros. E aí, o que acontece? A gente quer se escaldar, se preservar, então a gente lança pequenas mentiras porque a gente não quer se expor. E aí, com isso, o que acontece? A gente corta a nossa orelha, a nossa própria orelha. Ou a gente corta a orelha do outro, porque numa sucessão de pequenas mentiras, sabe o que acontece? A outra pessoa passa a não acreditar mais em nós. A outra pessoa já não consegue confiar em nós porque foram muitas pequenas mentiras. A gente não sentiu que foi destruindo um relacionamento. Nós não sentimos. Você quer ver uma coisa que é muito comum, e eu já disse isso algumas vezes? Quando a gente está pregando numa igreja, num lugar físico, a maioria das pessoas não estão prestando atenção. A maioria das pessoas, não é uma pequena parcela. A gente sabe porque num lugar que tem um tablado, um palco, algo que nos coloque numa posição mais alta, a gente vê as pessoas com muita facilidade. A gente vê as pessoas mexendo no celular. Não vale a pena você entrar numa live como essa e enquanto você está aqui, você está no WhatsApp também, você está fazendo outras coisas. Não estou dizendo lavar a louça não, porque lavar a louça e ouvir a live é uma benção. Mas eu digo que às vezes a nossa atenção não está naquilo que a gente está fazendo. E aí passa a ser uma pequena mentira. Porque a gente está fazendo, às vezes, um monte de coisas, mas a nossa atenção não está em nenhuma das coisas que nós estamos fazendo. Nós estamos, muitas vezes, ferindo a nossa capacidade de ouvir e precisamos nos libertar disso, para que quando fizermos qualquer coisa, nos entreguemos e façamos de todo o coração. Essa é a mensagem do Evangelho para nós, que quando a gente se colocar à disposição para fazer algo, a gente faça de todo o coração. Mas a pequena mentira é algo que interrompe o fluir, não é, de Deus na nossa vida. Pequenas mentiras. Às vezes a gente mente para si mesmo. Às vezes a gente mente para si mesmo. Às vezes a gente corta, a gente decepa a própria orelha, porque quando a gente para ouvir, nós somos edificados. O problema é que às vezes a gente quer ouvir Jesus e junto de tentarmos ouvir Jesus, estamos ouvindo muitos barulhos e aí não está ouvindo direito. A ligação, quando você está falando com uma pessoa e tem muito barulho, você simplesmente fala, olha, desculpa, eu não estou te ouvindo bem, deixa eu ir para um outro lugar. E nós precisamos aprender a fazer isso, porque tem muita coisa que a gente está fazendo de qualquer maneira e está nos prendendo, a gente está perdendo a liberdade de caminharmos com o Senhor Jesus. Essa é uma noite, e eu já quero terminar,
Essa é uma noite de libertação. Essa é uma noite da gente se comprometer com a verdade, porque nada fora da verdade vai trazer liberdade para a gente. Chega de pequenas mentiras, não é? No Facebook, no Instagram, não é? Diante das pessoas, a gente afirma o quanto nós somos perfeitos. Não, eu faço isso, eu faço aquilo. A gente não admite, a gente não quer olhar para os nossos próprios erros porque a gente não quer ver, a gente não quer enxergar porque é algo que pesa sobre nós. Mas só seremos libertos na medida em que confessarmos, em admitirmos. E se torna fácil depois que a gente confessa, porque quem faz a limpeza, quem liberta, é Jesus. Então é uma questão de, Vânia está dizendo, compromisso, né? Essa é uma boa palavra. Quando a gente se compromete a se livrar das pequenas mentiras, Deus, na sua infinita misericórdia, vai nos mostrando que essas pequenas mentiras podem, como o Drauzio está dizendo, esvaziar a confiança. É muito triste. É muito triste que as pessoas mintam tanto para si mesmas. É muito triste que as pessoas mintam tanto umas para as outras. Deus não tem prazer que a gente viva na mentira. E a gente tem que exercitar isso, porque às vezes a gente começa bem, a gente começa falando a verdade, a gente começa com sinceridade, mas às vezes bate a preguiça de falar a verdade e a gente começa a inventar. A gente começa a mentir, a gente começa a dizer uma coisinha aqui, outra ali, e isso vai prendendo a gente. Daqui a pouco a gente está pesado, pesado, pesado e não sabe por quê. Há muita gente sofrendo sem conseguir ouvir, sabe por quê? Porque quanto mais a gente mente, menos a gente consegue ouvir Deus falar conosco. Deus tem compromisso com a verdade. Quando eu me comprometo com a verdade, Ele me ajuda, porque tem situações que são difíceis. Toda libertação começa com uma confissão. Eu digo para Deus que realmente eu preciso de ajuda. E toda prisão começa com a mentira. Quando eu digo assim, não, eu não preciso. Quando eu digo assim, não, isso eu já faço. Não, isso aí está resolvido, está tratando. Não, quanto mais a gente mente, mais preso a gente fica. Quanto mais a gente confessa, mais a verdade nos liberta. Nos liberta. Pedro, guarda essa espada. Pedro, você não precisa dessa espada. Meu irmão, minha irmã, essa espada não garante, não te protege, não resolve, não te dá vitória. O que te dá vitória é permitir que o Senhor Jesus pacifique o meu e o seu coração e, ao mesmo tempo, a gente se permita deixar o Espírito Santo agir no nosso lugar. Isso é muito difícil. Mas a gente não está aqui para mensurar a dificuldade, porque a palavra do Senhor diz que para Ele nada é impossível. Para a gente há níveis de dificuldade. A gente acha que isso é mais difícil do que aquilo. Mas Deus não tem essa régua que mede o tamanho da dificuldade. Pode ser difícil para mim, pode ser difícil para você, mas não é difícil para o Senhor. Acaso não haverei de beber o cálice que meu Pai me deu? Só vai acontecer aquilo que for necessário. Não tente usar a espada para impedir o que tem que acontecer. O que tem que acontecer só vai acontecer porque cumprirá um propósito. Nós não temos condições de medirmos isso. Mas se a nossa vida estiver em Jesus, os propósitos se cumprirão. Jesus estava indo para ser crucificado, mas para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. Aquilo não era para ser evitado, porque havia um propósito se cumprindo ali. Você quer se livrar das pequenas mentiras? Você quer começar a se ouvir quando você fala, para que você não fale de maneira descontrolada, perdida?
Você quer se perguntar, ter a capacidade de no Espírito Santo se perguntar: por que eu estou fazendo isso? Para que você não faça algo para se arrepender depois? Se sim, eu te convido para a gente orar. Pai, colocamos diante do Senhor a necessidade de exercitarmos a libertação segundo a Tua palavra. Que haja em nós uma disposição de se perguntar: por que eu estou fazendo isso? E essa pergunta possa gerar melhores decisões, melhores atitudes. Ó Senhor, que a gente não venha agir para depois se arrepender do que fez, do que falou. Ó Pai, que a gente ao falar se ouça e ao nos ouvirmos possamos medir nossas palavras. Pai, livra-nos de pequenas mentiras, que a gente não gere desconfiança no outro, naquele que está conosco, que caminha conosco, não, mas que possamos falar a verdade, que sejamos lembrados, que sejamos identificados pelas pessoas como homens e mulheres que ao falarem dizem a verdade e que isso traga liberdade para o nosso coração. Ó Senhor, que a gente não seja minado pouco a pouco pelas pequenas atitudes que não revelam o caráter de Cristo, mas pelo contrário, sejamos fiéis nas pequenas coisas e assim o Teu nome ele seja glorificado. Essa é a nossa oração, Pai, nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre cada um de nós para todo sempre. Amém. Deus abençoe a todos, que a gente possa viver não o peso sobre o que falamos aqui. Aquilo que falamos aqui não é para que ninguém se sinta pesado, é para que você se sinta mais leve. Nós estamos juntos. Não ache que essa palavra é para você e não é para mim, é para todos nós. E a nossa alegria é celebrarmos esse Jesus que nos traz libertação. E eu, vocês já sabem, amo vocês. Até mais.